Você se sente incapaz de fazer o que Deus mandou você fazer? Ou melhor ainda, vamos começar com outra pergunta. Você sabe o que Deus mandou você fazer? Marcos 16:15, e disse-lhe: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Sabemos que é humanamente impossível a gente sair pelo mundo e pregar para todo mundo, porque só para sair do Brasil a gente tem que ter passaporte, não é? E ainda tem a barreira de língua, que você tem que saber o idioma do outro país para poder falar lá. E fora as leis também, tem muitos países onde simplesmente não se pode pregar, não se pode. Por exemplo, nós temos a Coreia do Norte, Somália, Afeganistão, Paquistão, Sudão, Síria, Iraque, Irã, Iêmen e Eritreia. São os 10 países onde não se pode haver pregação, onde há perseguição, onde há tortura de quem prega a palavra. São empecilhos que dificultam a gente cumprir tal ordem, mas eles não nos proíbem, de acordo com a palavra de Deus, de irmos. Não, já que lá não pode, então você não vai. Entendeu? Isso não é bem assim que funciona. Se Deus mandou, a gente tem que ir, haja perseguição ou não. Mas onde não há perseguição, também se pode pregar. Então, se aqui no Brasil, onde não há perseguição, onde o evangelho é permitido, a gente pode andar com a Bíblia debaixo do braço, pode pregar na praça, pode pregar para o nosso amigo, se pode pregar, então por que você não prega? E quando eu falo em pregar, não é só pegar a Bíblia, ler um versículo e falar sobre, é você dar testemunho não só com palavras, mas também com atitudes. Você pode falar de Jesus para o seu amigo, você pode usar palavras, você pode usar atitudes, o modo como você anda, o modo como você fala, as escolhas que você toma também é uma forma de falar de Jesus para as outras pessoas. Em diversas situações em que você se posiciona de tal forma, as pessoas olham e falam, pô, aquele ali é diferente. Existem várias formas de se expressar para falar de Jesus. Uma das principais, é claro, é falando, literalmente, como eu estou fazendo aqui agora com vocês. Mas uma das coisas que as pessoas usam como desculpa para simplesmente não fazer nada em relação a pregar o evangelho é vergonha, medo de perder amizades, ser considerado chato da turma, falta de conhecimento ou se achar muito pequeno. São uma das desculpas que muita gente usa para não fazer nada. Só ir à igreja, sentar lá, depois voltar para casa e fica por isso mesmo. Isso é um dos grandes erros que muita gente comete hoje em dia. Porque, como eu falei no vídeo passado, não adianta a gente ser um bom filho e simplesmente não fazer nada, não dar frutos. Essa não é a nossa missão, entende? Não é simplesmente chegar e ficar quieto, ouvir e obedecer, sabe? Não é só isso. A vida cristã, ela é uma caminhada que quanto mais tempo você passa lá, maior é a sua responsabilidade nela. Então, uma pessoa que acabou de aceitar Jesus, aceitei agora Jesus, não é? E Jesus voltar daqui a 1 minuto, ele não vai cobrar desse cara porque ele não saiu pelo mundo espalhando o evangelho, né? Ele é justo também. Mas quanto mais tempo você passa no evangelho, maior é a sua responsabilidade. Que nem na vida da gente. Assim que a gente acabou de nascer, a gente não tem responsabilidade nenhuma. A gente só vive e recebe tudo que as pessoas dão pra gente. Mas quando a gente vai crescendo, a gente aprende a andar sozinho, depois a gente tem que trabalhar, depois a gente tem que pagar as próprias contas sozinho, a gente tem obrigações e responsabilidades que vêm com o tempo. E no evangelho não é diferente. O fato de você ter medo não é bom. O fato de você ter vergonha de falar que você é crente ou falar de Jesus de fato para alguém porque você tem vergonha também não é bom. Isso é ruim. Não pode. E hoje eu tô aqui agora para tirar o seu medo, mostrar que você não precisa ter medo. E se eu não tirar o seu medo, você pode continuar tendo medo, mas saiba que tem alguém que está lá com você, mesmo você com medo ou não. Êxodo 3, do 10 ao 11, diz assim: Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo,
E este te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste momento. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui, Deus está falando com Moisés, dizendo, ó, você vai tirar o povo do Egito. Moisés, na mesma hora, falou, mas quem sou eu para tirar o povo do Egito? Meu Deus, eu não sou ninguém para tirar o povo do Egito. Eu vou chegar no faraó e pedir para... Entendeu? E Deus falou, não, eu sou com você. E se você for continuar lendo ainda, ele fala assim, tá, mas se eu for e chegar lá, eles não vão acreditar que foi o Senhor que me enviou. E Deus continua falando, não, mas eu vou dar esses sinais para você, para que o povo acredite. E ainda assim ele fala, não, mas e se eles ainda não acreditarem? Aí Deus fala, não, você vai dar este aqui também para que eles acreditem. Então, Deus, ele está sempre com você. Está sempre. Então, quando ele manda a gente fazer algo, ele está conosco. Ele nunca vai nos deixar sozinho, nenhuma parte da jornada. Um outro exemplo também que eu posso dar é Juízes 6, do 15 ao 16, que diz assim, ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Nesse exemplo aqui, a gente vê que Deus fala com Gideão para que ele liberte também o povo de Israel. Gideão fala, mas eu sou o menor da minha casa, da família mais pobre, como é que eu vou fazer isso? E Deus fala, eu vou ser contigo. Então nesses dois exemplos a gente vê dois homens que se sentiam muito pequenos para o que Deus tinha mandado. Mas Deus falou para os dois, eu sou contigo. Deus nos ha coberto de todos os lados. Quando Ele manda a gente fazer algo, a nossa fé tem que falar mais alto, falar assim, Deus está comigo, então eu vou fazer isso. Então entenda que momentos difíceis virão aparecer na nossa vida, mas eles não são para nos enfraquecer, são para nos deixar mais fortes, porque a fé ela é fortalecida nos momentos mais difíceis. Não podemos viver apenas no conforto, na zona de conforto, nós temos que sair dela. Eu lembro quando eu servi ao exército, há uns 2 anos atrás, em 2018, em que eu passei por cada situação que eu jamais achei que eu poderia passar. Mas depois que eu passei pelaquela situação, eu vejo hoje que eu me tornei muito mais forte. Eu tive que passar noites sem dormir, sem comer direito. Eu tive que fazer muita coisa, principalmente no acampamento em que a gente vai, que a gente passa noites como um treinamento militar, em que a gente passa noites da forma mais desconfortável possível, e eu passei e hoje eu tô aqui. Então eu me sinto uma pessoa muito mais forte por todo aquele momento difícil que eu passei. E na fé é igual. Quando a gente passa por um momento muito difícil e a sua fé não é abalada por isso, você se torna muito mais forte na fé. Então não vai ser qualquer coisa que vai derrubar você. Sim. Então seja firme na fé. Não negue a Jesus, nem por atitudes, nem com palavras. Perca a amizade se for necessário, mas não perca Jesus. Não perca, porque Ele é muito mais importante na sua vida do que qualquer outra coisa. Bom, se você assistiu esse vídeo até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, tá certo? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e comenta qual vai ser o meu próximo tema aqui. Obrigado para quem assistiu até aqui. Valeu e falou. Toda vez eu tenho que botar valeu e falou no final, né? Impressionante.